Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer ao convite da CSB, na pessoa da Tieta, que muito me honrou com o convite de estar aqui com vocês hoje, um dia após o Dia das Mulheres, né? Me gratifica muito, Tieta, que é, em Minas Gerais, uma das representantes sindicais que representa a mulher no movimento sindical. Então, meu cumprimento a todas em nome da Tieta. Eu fui convidada por ela para falar um pouquinho sobre a participação da mulher na política e também no contexto do sindicalismo. Eu sou advogada de sindicatos, advogo para sindicatos em Minas, no Amazonas, em São Paulo, advogo para a federação e sou estudiosa do tema, pesquisadora da UFMG, sempre nessa questão das relações sindicais. E algo que me faz pensar e me coloca muitos questionamentos é a participação da mulher nas atividades sindicais, porque é um mundo muito masculino, tanto na perspectiva dos dirigentes quanto dos advogados também. Eu sou mulher, nova, então, assim, os preconceitos são gigantes, né? Assim como vocês que também estão aqui no núcleo da confederação, são mulheres que conseguiram alcançar essa representatividade feminina, né, nos sindicatos de vocês locais, nas federações, na própria central. Então, nós somos minoria. E, apesar de termos tido êxito até então em galgar esses postos de decisão no meio sindical, ou na política, ou nos núcleos, né, da nossa vida cotidiana, nas instituições, nas associações, no sindicato, nos partidos políticos, nós, infelizmente, ainda somos minoria. E eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje esse contexto da história da participação da mulher na política no Brasil, como que as legislações vêm evoluindo para garantir a efetiva participação das mulheres na política e um pouco dos desafios que a gente ainda tem a enfrentar. Bom, em relação ao contexto histórico, no período colonial, no Brasil, a mulher simplesmente não tinha direito político. Ela não tinha direito ao voto, muito menos participação política de qualquer modalidade. Na época do Império também, apesar da Constituição de 1824 não prever expressamente a proibição do voto da mulher ou da participação da mulher, do direito político da mulher, interpretava-se o texto constitucional de maneira restritiva, entendendo-se que a mulher não era cidadã para fins eleitorais. Só com o Código Eleitoral de 1932 é que, pela primeira vez no Brasil, a mulher teve direito ao voto. Todo esse contexto histórico demonstra que realmente, no Brasil, existe um histórico de desproporcionalidade, e desproporcionalidade gritante da participação das mulheres na política em relação aos homens. Tem alguns dados que eu trago para vocês, que, apesar das mulheres representarem mais de metade do eleitorado brasileiro, um dado de 2001 do TSE, de que 52,13% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, os homens mantêm-se como maioria destacada nas esferas de decisão. E o que causa tudo isso? Qual que é o motivo de tudo isso? Um dado da IPU também demonstra que o Brasil está entre os países com a menor presença proporcional de mulheres no parlamento, ocupando a posição 155 de um total de 187 países. Com a Conferência Mundial da Mulher, que teve em Pequim, em 1995,
Nesse contexto, o Brasil aprovou a primeira legislação de cota das mulheres no parlamento. Então, foi com a Lei 9.100 de 95 que, pela primeira vez, determinou-se que 20% das candidaturas seriam garantidas para mulheres. Isso quer dizer candidaturas, a possibilidade de se inscrever lá no partido, constar na lista do partido para as eleições proporcionais. Isso só foi garantido em 1995 no âmbito municipal, nem era extensivo ao âmbito estadual ou federal. Com a Lei 9504 de 97, alterou-se para 30%, o mínimo de 30% a 70%, das vagas para candidaturas em relação ao gênero. Então, a lei não especifica mais a questão das mulheres, mas diz a questão do gênero. Homens ou mulheres têm que ser representados por, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% das candidaturas. No entanto, essa lei de 97 ainda tinha caráter apenas de recomendação. Ela não era vinculativa para os partidos políticos. Em 2009, apenas em 2009, é que teve uma nova alteração legislativa, e essa lei deixou de ter esse caráter de recomendação para vincular os partidos políticos a, de fato, colocarem, implementarem as cotas das mulheres de 30% nas candidaturas. Essa lei de 2009, ela também é muito importante, porque ela estabeleceu uma concessão mínima de 10% do tempo de propaganda partidária para as mulheres e a destinação de 5% dos recursos do fundo partidário, porque não adianta nada também a gente garantir a candidatura e o partido não conceder meios para que essa mulher faça uma campanha e tenha reais chances de eleição. Então, o que a gente avalia nessa última década, é que as mulheres, apesar de terem, de constarem formalmente como candidatas nas eleições proporcionais, a verdade é que muitas desistem do pleito no meio do processo eleitoral ou não têm condições de se destacar na campanha. Então, essa que hoje é a realidade brasileira. Recentemente, em 2015, teve uma alteração na lei também 13.165, obrigando o TSE, durante o período de campanha eleitoral, fazer propagandas institucionais no rádio e na TV, explicando sobre a participação da mulher na política, os meios dela alcançar uma candidatura, qual que é a forma dela se inscrever no partido, enfim, divulgar para a sociedade a importância da participação da mulher e os meios dela alcançar essa participação. A jurisprudência, como se viu, evoluiu bastante no viés de cotas para candidatura, e o TSE, a jurisprudência do TSE, também tem avançado para imputar algumas penalidades aos partidos políticos que não alcancem, que não implementem essas cotas. Então, hoje se entende que, caso não seja atendida as cotas, o partido ele será intimado para regularizar o percentual de candidatas mulheres, e, se ele não regularizar, pode ocorrer o indeferimento do registro de todos os candidatos do partido ou da coligação. O TSE também tem avançado no entendimento dos casos de fraude, porque, como eu disse, o que acontece? As mulheres formalmente constam como candidatas para preencher a cota. No entanto, às vezes, a mulher sequer sabe que consta naquela lista. Isso foi revelado nas últimas eleições de 2016, ou sequer tem o seu próprio voto. Essa que é a verdade. Tem um dado das eleições de 2016, de que, para cada 9 mulheres, uma não tinha sequer um voto de candidatura. Então, o TSE avança na construção desse entendimento de que, comprovada a fraude no estabelecimento das possam, então, ser aí revistas esses registros de candidatura.
O que se percebe, na realidade, e é o que é mais importante do que analisar como alterou a legislação, como que está a jurisprudência do TSE, é que, de fato, apesar de se garantir 30% de candidatas, é um dado histórico e perene, não modifica de jeito nenhum, o fato de só 10% de mulheres serem efetivamente eleitas. Esse é o dado mais atual. Em 2014, 9,9% de mulheres eleitas na Câmara de Deputados e 16% no Senado. Então, esse percentual de 10% a gente não consegue mexer, apesar das recentes alterações legislativas. Então, alguns autores, esse tema da participação das mulheres na política tem sido bem debatidos, inclusive a gente tem uma associação de eleitoralistas no Brasil, a Abradep, que tem várias mulheres eleitoralistas, homens também, advogados eleitoralistas, que têm escrito bastante sobre essa questão da participação das mulheres na política. Inclusive, hoje o Dr. Joelson Dias está aqui conosco, e ele é um dos grandes nomes que tem estudado, aprofundado os estudos nessa questão da participação da mulher na política e procurado soluções, formas de, então, incrementar, mudar esse quadro fático que o Brasil vive hoje. E, segundo até o Dr. Joelson Dias, em artigo publicado, esse fato histórico de o Brasil não conseguir alterar esse percentual de mulheres se deve à estrutura patriarcal e machista brasileira, ao emprego de candidatas laranja por parte dos partidos e coligações, que é essa questão das fraudes, e também à estruturação do sistema eleitoral brasileiro, em que não há democracia interna dos partidos. O que de fato acontece? Os partidos teriam que fazer as convenções, a eleição das convenções gerais para a escolha dos seus candidatos. No entanto, o que ocorre atualmente são comissões provisórias de eleição desses candidatos e comissões provisórias que ficam por tempo indeterminado. Ou seja, o que a gente verifica na estrutura partidária brasileira hoje é que, de fato, existe o dono do partido. E as mulheres ainda não conseguiram inserir-se nessa estrutura, e como não tem uma democracia interna efetiva, as mulheres não conseguem alcançar esse espaço dentro do partido político, que implica, inclusive, em recursos, em visibilidade da mulher nas campanhas eleitorais. Outro fator que a gente não pode desconsiderar é a questão histórica e tradicional da divisão sexual do trabalho, né? O que a gente percebe é que a nossa sociedade é construída com uma dicotomia público-privado, em que o homem, esse sim, é o dono da esfera pública, ele sim tem aptidão para imiscuir no ônus, né, dos cargos públicos, dos poderes decisórios, dos comandos do poder executivo, no judiciário, no legislativo. Ele é o homem da esfera pública. E a mulher não, a mulher está na relação privada, cuidando dos filhos, da família, das relações domésticas. Então, tem essa divisão cultural, de divisão sexual do trabalho, que a nossa sociedade ainda não conseguiu avançar e desmistificar. Essa divisão sexual do trabalho acaba imputando às mulheres a carga, o ônus de todas as tarefas domésticas e de cuidado com os filhos, enquanto o homem ele tem mais tempo, mais disponibilidade, mais oportunidade de se dedicar às relações sociais e à esfera política. Essa que é a realidade. Então, os estudiosos analisam que essa divisão, na verdade, a causa dessa menor inserção da mulher nos espaços decisórios é justamente essa histórica divisão sexual do trabalho, que não dá tempo para a mulher, não dá possibilidades de relações interpessoais, porque a mulher tem menos
tempo para a convivência social e para participar desses espaços importantes de discussão política. Também não tem acesso à renda, porque a desigualdade no mercado de trabalho é notória, e aí é um efeito cadeia, né? Porque se a mulher não tem tempo, se a mulher não tem tempo, não tem possibilidade de interrelacionamento pessoal, porque está dedicada às tarefas domésticas, obviamente ela vai ter uma renda menor também. Então, isso tudo é um efeito cadeia e cumulativo que acaba prejudicando a inserção dessa mulher na política. É importante notar que o Brasil, infelizmente, apesar da América Latina ser o segundo bloco regional que mais conseguiu a participação da mulher na política, o Brasil ainda está lá embaixo na lista, inclusive na América Latina. O Brasil, para vocês terem ideia, no ranking da América Latina, só está atrás do Haiti. No Haiti não existe nenhuma mulher compondo o parlamento, e no Brasil existe esse percentual aí de 9,9%. Outros países da América Latina, entretanto, como Bolívia, Cuba, têm um percentual de mais de 50% ou mais de mulheres efetivamente eleitas, com assento no parlamento. Olha a disparidade, de 9,9% para 50%, como Cuba e Bolívia. Isso decorre, obviamente, de algumas ações afirmativas que esses países adotaram. Na Argentina, por exemplo, eu queria um pouquinho de água, tá? Obrigada. Na Argentina, por exemplo, ele foi o primeiro país da América Latina a instituir as cotas de candidatura. Agora, a diferença da Argentina é que lá é um sistema proporcional de lista fechada. O que isso significa? Que o partido político, quando elege os seus candidatos, ele vai colocar a ordem, o partido que especifica a ordem de classificação dos candidatos dentro da lista. Isso é o que a gente chama de lista fechada. No Brasil, diferentemente, a nossa lista ela é aberta. Então, o eleitor, com a quantidade de votos, tem a possibilidade de mexer naquela lista que é apresentada pelo partido. Então, como na Argentina essa lista ela é fechada, o que acontece? Quando o partido apresenta a lista, são colocados na ordem de classificação 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher, e assim sucessivamente. O que faz com que a somatória de votos do partido eleja percentualmente sempre 30% de mulheres. Então, é por isso que decorre essa participação mais efetiva das mulheres na Argentina eleitas, né, ocupando assentos no parlamento. Na Bolívia, o sistema ainda é mais avançado, porque o que eles instituíram lá? Eles instituíram a paridade. Na Bolívia, existe lei garantindo a paridade entre homens e mulheres no parlamento. Isso significa que tem reserva de vaga mesmo. Vão ser 50% de homens ocupando o Congresso Nacional e o Senado, aqui no caso do Brasil, né, seria, e 50% de homens. Então, existe a paridade. E na Bolívia, além de se assegurar essa questão no poder legislativo, se assegura também nas outras esferas de poder, no poder executivo, inclusive. No Poder Executivo também existe a regra da paridade para ocupar os postos de direção no Poder Executivo. Ontem, inclusive... deixa eu pegar um pouquinho. Ontem, inclusive, foi votado o PLS 112 no Senado. E esse PLS ele prevê
10% de obrigatoriedade de nomeação de mulheres nos conselhos de empresas estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas, para que esses órgãos gestores tenham a exigência de 10% de mulheres nos conselhos dessas empresas estatais. Se ele for aprovado também na Câmara, será aí mais uma legislação no Brasil de uma política afirmativa para, de fato, garantir a ocupação da mulher nesses espaços de poder. O PLS 112, ontem foi votado no Senado, e ele visa garantir a ocupação de 10% de mulheres nos conselhos das empresas estatais. No Brasil, além desse PLS, também tem algumas propostas de emenda constitucional tramitando, pretendendo a discussão dessa paridade, ou, pelo menos, de avanço no percentual de garantia de vaga para a mulher dentro do parlamento. É mais ou menos a história que a gente viu no concurso público, né? A questão das cotas para os deficientes físicos, para os negros. Então, seria também uma reserva de vaga para mulheres ocuparem assentos dentro do parlamento. E aí tem em discussão a PEC 205 de 2007 e a PEC 371 de 2013. A redação originária dessas PECs eram até bem avançadas. Teve uma que discutiu quase que a paridade de gênero. No entanto, essas duas PECs foram apensadas e hoje a discussão se resume à PEC 134 de 2015, na redação da Câmara de Deputados. Tá? E aí o resultado final da proposta dessas PECs é muito mitigada. É muito mitigada, está longe de chegar perto da legislação, das alterações que estão ocorrendo na América Latina. E aí o que se propõe nessa PEC é que seja assegurado nas cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras municipais, 10% de mulheres na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. Então, ou seja, a cada legislatura, o que vai demorar aí de 4 em 4 anos, né, seria alcançado o máximo de 16%, enquanto na Bolívia a gente tem paridade, 50%, e na Argentina a gente já tem 30%. Então, é uma PEC ainda muito tímida e que os sindicatos, os movimentos feministas devem olhar mais para essa PEC e conversar mais com os nossos representantes lá no parlamento para alterar a redação dessa PEC. Bem, diante de todo esse contexto de alterações legislativas no Brasil e na América Latina, a gente percebe que a inserção da mulher na política ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente no Brasil, que a gente não consegue sair dessa marca histórica de 10% de representatividade feminina no parlamento, né? E, na verdade, essas mudanças, elas não dependem só de alterações legislativas. Não é a lei que vai alterar a sociedade brasileira. A gente vê isso na questão das cotas de candidatura, né? Na verdade, a gente precisa de uma nova estruturação de sociedade, uma mudança cultural, que abarca essa questão da divisão sexual do trabalho, claro, de implementação de políticas públicas e medidas afirmativas que garantam efetivamente a oportunidade da mulher, né? Porque o que se percebe é que a mulher hoje não tem igualdade de oportunidade para participar desses espaços decisórios de poder. Essa que é a verdade. E aí é necessário um compromisso, tanto da sociedade quanto do Estado, de implementar políticas públicas, não só de alterações legislativas no que diz respeito a cotas, mas também de infraestrutura para a mulher poder ter esse tempo, essa renda e esse interrelacionamento político que ela precisa ter. Né? E aí, quando a gente pensa a questão das creches, da escola em tempo integral,
E a mudança cultural dentro de casa também, né? Porque os homens, eles precisam de assumir tarefas domésticas, eles precisam de compartilhar o cuidado com os filhos, para que a mulher, como ele, também tenha mais tempo e disponibilidade, disposição para estar lá depois do trabalho, na reunião do partido, na reunião da diretoria do sindicato. Essa que é a verdade. E essa mudança cultural depende de todos nós, né? Dos homens, das mulheres, da sociedade como um todo. E aí o nosso desafio é justamente dessa mudança cultural, né? Do dever do Estado de informar a sociedade, fazer campanhas, mas também implementar políticas públicas efetivas, né? De se aprimorar o debate, de fortalecer o movimento feminista, de se fortalecer a mobilização das mulheres. Enquanto nós não tivermos com o movimento fortalecido, a gente não vai conseguir implementar mudanças efetivas nas instituições que a gente participa, como o sindicato. Né? O sindicato hoje ele é de um mundo masculino. Mas a gente já pensou, por exemplo, em fazer alterações nos nossos estatutos para prever paridade de gênero no núcleo duro da diretoria? Essa é uma pauta que pode ser levantada pelas sindicalistas mulheres. Por que não alterarmos os estatutos dos sindicatos, das federações, das confederações e das centrais, garantindo paridade de gênero no núcleo duro da diretoria? Porque também é muito comum, na OAB a gente vive isso, nos sindicatos, enfim, em todas as instituições. A mulher sempre fica na comissão de eventos, na comissão do cerimonial. É muito difícil, de forma facilitada e natural, que a mulher ocupe uma diretoria financeira, a presidência da entidade, a diretoria de relacionamento interinstitucional ou político. Então, a gente também tem que começar a pensar em meios de garantir a permanência dessas mulheres, porque, como eu disse no início, eu estou aqui diante de mulheres que têm galgado por mérito próprio e por um contexto também dentro das entidades e consciência da categoria, que têm galgado postos de decisão dentro da estrutura sindical. Mas nós somos minorias. De que forma garantir essa participação efetiva para as gerações futuras? Então, é importante a gente começar a pensar na reestruturação, por exemplo, dos estatutos dos sindicatos nas eleições sindicais. Claro que a gente vai sofrer muita resistência, né? Isso é um processo de construção. Mas, se não começarmos a discutir, nunca vai ter uma política efetiva de mudança e de garantia de participação da mulher. Bem, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, né, dessa importância, especialmente no movimento sindical, em que as condições de trabalho da mulher são peculiares, que a mulher precisa de estar inserida na estrutura para trazer à discussão questões que são próprias da mulher. É importante, a gente tem que conscientizar a classe, também a categoria, de que a ocupação da mulher no poder decisório modifica a própria visão da estrutura da entidade. Então, é essa consciência que a gente precisa ter, ou seja, a gente, mulher, precisa de ocupar o espaço que é nosso, né? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.